Com a tua experiência adquirida todos esses anos na Europa e os eventos, os concursos vencidos por você lá, qual é a principal falha aqui no Brasil no método de treinamento, quando você falou de treinamento? O que o Brasil está pecando ainda? Porque eu tenho certeza que você pode falar de cadeira isso, porque você realmente ficou muitos anos lá, venceu muitas provas, foi por muitos e muitos anos e ainda é o nosso principal cavaleiro do Brasil, montando não só produtos nacionais como produtos internacionais. Então você tem tarimba para falar isso. Bom, assim, acho que primeira coisa, né, o Brasil tem excelentes cavaleiros, né? Assim, o talento brasileiro é incrível. Tem cavaleiros aqui que são do mesmo nível ou melhores do que os melhores cavaleiros do mundo, entendeu? Eu fui realmente impressionado quando eu assisto às provas, vendo o indoor, assim, eu vejo a habilidade que eles têm, a facilidade que o brasileiro tem para montar cavalo, né? Agora, eu posso dizer, da mesma maneira que eu sofri no começo, antes de ir para a Europa, é o que eles sofrem aqui também, entendeu? A gente não tem acesso ao conhecimento e à estrutura, a forma de trabalhar que o europeu tem, que tem uma tradição muito grande, né? Não dá para comparar com a nossa. O que a gente sofre muito é com a base aqui, a maneira que as coisas começam. A base num trabalho de cavalos, mas se você já não aprende com a base correta, o teu posicionamento, a maneira de sentar na sela, o como você tem que... A respeito de equitação mesmo, né? Como uma ciência, você não tem como formar um cavalo. Então a culpa, na verdade, não é dos cavaleiros, mas sim da estrutura. Eu acho que a confederação e as federações têm que investir mais em caprichar na base do esporte. As crianças de uma escola de equitação, é um absurdo a gente não ter os pôneis para as crianças começarem a saltar, entendeu? Você vê crianças aí de 6, 7 anos que montam na escolinha, cavalos bonzinhos, que são cavalos legais, mas cavalo grandão, aí a criança com aquele bracinho curto, porque é uma criança, tem que montar com rédea longa, aí aprende a montar com rédea longa. Sela não é adequado, uma sela 17, a maioria das selas que tem na escolinha, de todos os clubes, é 17, 16,5, a criança fica sambando ali, então começa a sentar ou mais para trás ou mais para frente. A perna não passa da aba, aí aprende o quê? A bater a perna de qualquer maneira. Então o problema principal está aí. Agora também eu vejo uma resistência grande dos profissionais, que já grandes profissionais, também de não se curvarem um pouco, né, como todo mundo fez que mora na Europa, para poder tentar aprender e ver o sistema desses caras que dá certo. Porque quando a gente assiste o Marco Zeni montar Rodrigo Pessoa, um Berbal, um Rolf, Bengston, aquilo ali não é um acaso, né? Como que esses caras fazem isso? Cavalo bom a gente tem, o que a gente precisa melhorar? Então falta um pouco dessa, não é nem humildade, mas é ter um pouco mais de jogo de cintura e as pessoas procurarem se interessar mais, entendeu? Com as pessoas, eu não estou dizendo comigo que estou aqui, mas quando tem clínicas de outros profissionais excelentes, você vê que existe uma resistência até desses profissionais colocarem os seus alunos na clínica com medo de o aluno evoluir e ele não foi capaz disso, né? Isso é uma coisa que eu vi uma coisa muito comum, né, aqui no Brasil. Mas, como eu te disse, sou fã do Cavaleiro Brasileiro e eu acho que é um processo que está passando. Acho que o esporte evoluiu demais já, mas as escolas de equitação tem que ser uma coisa urgente, sabe? Ter uma criação de pôneis legal para essas crianças, é uma coisa que tem que existir. A maneira que a gente começa a montar é completamente errado.